Bom, mas você tem uma história do Boticário também, né? Que te ensinou bastante das campanhas de Natal, né? Tem, essa São sempre as é clássicas. uma história curiosa, que você vê que a maturidade faz bem. Eu tinha feito um filme muito bonito, inclusive, foi dirigido pelo Fernando Meirelles, foi super premiado na época, que era um filme de Natal em que o garotinho criava uma jogada que ele dava um presente para o pai falando que a mãe que deu e dava um presente para a mãe falando que foi o pai que deu, e ele, no final, unia esse casal que estava separado, que decidem passar o Natal juntos. Um filme super tocante, com Meirelles dirigindo, super delicado, muito bacana, e eu, na época, tive muito orgulho desse filme. Muitos anos mais tarde, eu virei pai, né? E eu passei por um divórcio recentemente, tem 2 anos. E quando eu passei pelo divórcio, eu, eu me lembrei desse filme. E eu sei hoje o quanto a criança se sente responsável, equivocadamente, pela separação dos pais. Então eu pensei assim, porra, eu ter criado um filme em que o garoto conseguiu salvar o casamento, deve ter gerado uma frustração enorme em uma porção de crianças, porque elas não conseguiram fazer isso. Então era um filme que eu adorava no passado e que hoje, por conta de uma experiência que eu passei, eu já acho que eu não faria hoje de jeito nenhum. Mas é engraçado, né? Porque isso vai permeando o tempo, né? O que é a sua própria experiência. Mas isso não vem dos insights da estratégia, que faz as pesquisas também, que traz um pouco esses temas, no caso do Boticário especialmente, que todo ano escolhe um tema. É, é, o trabalho recente, né, do Boticário é sempre escolher um tema, como diria, denso, denso. Eu, como freelancer, inclusive, cheguei a fazer um dos comerciais recentes de Boticário. Na UMAP, na época, eu fazia muito, só que naquela época da UMAP variava. Eu tinha filmes, às vezes, muito emocionantes, às vezes era um filme, era uma história de amor, não tinha essas escolhas de temas densos, não. Agora, esse Mais é um recente. processo mais recente. Mas as agências têm um ambiente muito protegido, né? A gente, depois que criar tem que ser com liberdade total. Você tem que criar com liberdade total. Mas o critério, o crivo da escolha do que você vai levar, a esse tem que ser muito minucioso, sabe, intelectual, e tentar descobrir qualquer erro que aquilo ali pode gerar, qualquer coisa que aquilo ali pode ter de ruim, para evitar de cometer uma gafe, né? E esse ambiente, hoje em dia, em agência, ele é mais protegido do que sempre foi. Tem profissionais, inclusive, às vezes nas agências, dedicados só para isso, para fazer essa avaliação, sabe? Você tem um grupo de pessoas para cuidar de inclusão, tem uma porção de coisas acontecendo que eu acho que são super favoráveis para a qualidade da propaganda brasileira. Bom, Rinaldo, e teve algum comercial assim que você pensou, pô, esse comercial é genial e acabou não indo para o ar e te deu a maior frustração, um tombo pessoal? Tem vários, mas tem dois em especial, assim, que eu nunca esqueço. Um porque chegou a ser produzido. Ele Uau. ficou pronto, um É. comercial grande, foi pronto e acabou não indo para o ar. Eu fiquei meio triste. E depois um outro roteiro que eu gosto muito e que também não foi produzido. Posso contar aqui. Claro, por favor. O comercial que chegou a ser produzido era assim, era um comercial de Natal e tinha um carrossel. E um garotinho ficava olhando apaixonado para uma menina que subia e descia no carrossel, assim, e ficava acompanhando. Quando o carrossel parava, todo mundo saía e quando ela passava por ele, ele tímido abaixava a cabeça assim para não cumprimentar ela. Aí o velhinho que estava cuidando ali do carrossel percebe o negócio e chama o menino e fala assim, posso te contar um segredo? Aí o menino, não pode. Tá vendo esse cavalinho aqui? É o Gualisco. Ele é apaixonado por ela, a bailarina, que era um cavalinho que estava diametralmente oposto, né? Aí o menino falou assim, mas eles nunca vão se encontrar? Provavelmente não, mas eu trabalho aqui há 30 anos e ele nunca deixou de tentar. Aí o menino corria, comprava um presente, entregava para a menina, que dava um beijinho nele, e aí depois cortava para o velhinho, assim, fazendo, o que eu estou fazendo aqui? Aí a gente vê que ele tirou todos os cavalinhos e deixou só a bailarina e o outro né, subindo e descendo ali sozinho. Aí depois o filme terminava. Ah, que bacana. É, E por que que eu não não, eu não ficou? lembro exatamente o que aconteceu no processo lá que acabou não indo para o ar.
Mas eu achava muito lindo, porque assim, você cria uma tragédia de um carrossel, né? Que é uma coisa Sim, lúdica. muito Eu demais. acho bonito esse filme. E um outro que eu espero um dia ter a chance de fazer, eu também não vou revelar o anunciante, mas é um filme que eu acho muito, muito tocante, que é a cena que você vê é o seguinte, é um velhinho, bem velhinho mesmo, se preparando para saltar de paraquedas. Aí depois ele entra no avião, o avião sobe circulando até 10 mil pés, e de lá ele salta. Enquanto ele está se vestindo, entrando no avião e o avião está subindo, você escuta a voz dele. Ele fala mais ou menos assim, dizem que quando você sente um medo muito intenso, passa um filme com a história de toda a sua vida. Por isso que aos 80 anos eu me tornei paraquedista, para ver o tal filme e ficar perto do meu amor novamente. E aí ele salta, aí corta para um flashback da vida dele inteira com a esposa, desde jovens, depois ela engravidando, casando e tal. Aí quando os dois já estão bem velhinhos, o paraquedas abre e a família dele recebe ele lá embaixo. Olha que Eu acho demais. super bonito esse É filme. super bonito. Um dia eu faço, se Deus quiser. Me lembrou até um da que eu vi seu recente. Vi recente, eu assisti recente, não sei se era recente, que é a da Serenata de Amor. Que tem toda uma história de amor contada. Achei linda aquele filme. Não sei se é porque eu amo aquela música que você escolheu. Eu amo também. Aquele filme é interessante porque foi um dos jobs mais difíceis que eu recebi do planejamento, porque eles me falaram o seguinte, toda vez que a gente faz filme romântico, a gente vende o bombom concorrente. A gente tentou fazer um negócio com pegação e foi um fracasso. Então a única coisa que eu posso te dizer é, não é romântico e não é pegação. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Um bombom com o nome Serenata de Amor. Pois é. Aí eu resolvi, eu tinha acabado de ler, na época, recentemente, um livro, o We, que falava sobre a psicologia do amor romântico. E aí eu falei assim, cara, eu vou falar do amor romântico dando pequenas aulas de psicologia, porque eu acho que é um assunto que vai interessar todo mundo. E aí eu fiz vários filmes que eram aulas de psicologia, explicando por que você se apaixona, etc e tal. Contratei o Flávio Gicovati, na época, um baita psicanalista, né? E para ele ler os meus textos e ver se tem algum erro, né? Tinha que ter algum médico cuidando disso. E ele aprovou meus textos todos sem fazer nenhuma alteração. E a campanha foi para o ar e foi um sucesso enorme e tal. Mas veio de um briefing muito difícil. Não pode falar de amor, não pode falar de pegação. Falei, vou falar do amor do ponto de vista da psicanálise. Mas foi bem legal de fazer, é um assunto que eu gosto, foi bacana. Os tombos que eu levo. Um oferecimento Pague Menos.